Sim, tá visível. Tô gravando também. Tá ótimo. Bom, então, boa tarde a todos. Bem-vindos à aula de sistemas gráficos 3D com o tema AI Graphics, né? Então, antes de começar a aula, eu queria entrar aqui nessa sessão de etc., né? E mostrar algumas referências que eu coloquei ontem e hoje, né? Que, na verdade, foram dicas do Daniel, né? E tem muito a ver com a aula da terça-feira. Então, a primeira é esse aqui, né, isso aqui, na verdade, isso aqui, quer dizer, na verdade tem um anúncio na frente, mas na verdade isso aqui são aulas, né, uma playlist, né, de aulas do Mark Levoy sobre fotografia digital. Esse é um curso que ele deu em Stanford 2016, que é muito bom, tem muito detalhe. Aqui tem referências e tal. Então, se vocês quiserem saber coisas muito detalhadas de fotografia digital, vale a pena assistir esse curso. Mas é um curso completo de Stanford, né? Então, demanda tempo e ele concentra mais na parte técnica de fotografia, para quem está interessado em fotografia. Não é tanto o tema aqui do nosso curso, né? Então, se vocês estão interessados só em 3D Graphics e 3D Deep Learning, né? Então, assim, talvez valha a pena ver a página do curso e ver alguma coisa do material, mas tem muito a ver com o que eu dei na aula passada, de como as câmeras funcionam, só que ele entra em detalhe das câmeras reais mesmo, né? Que a gente entrou nos modelos matemáticos. E, por sinal, o Mark Levoy foi uma das pessoas que trabalhou, né, nessa pesquisa toda, né, de criar, né, dispositivos para capturar light fields, né? Foi ele que orientou aquele aluno que fez aquela câmera light field, aquela câmera grande lá do repositório, foi ele que fez, né? Então, assim, ele teve que estudar muito isso para poder construir, né, todos os equipamentos de captura de light fields, né? E nesse contexto ele deu esse curso de fotografia digital. E a outra referência é essa aqui, né, que tem a ver com o que a gente falou de calibração de câmera, né, no final da semana passada, né, na quinta-feira, né, e vai ter a ver um pouco com o assignment, né. Então aqui é interessante, isso aqui na verdade é o GitHub desse projeto para você fazer calibração de câmera bastante precisa, né? E como o título diz, né, ele não usa aquele modelo simples que a gente discutiu na aula passada. Na verdade, ele usa um modelo que essencialmente é calibração feita para cada pixel, não é para a câmera inteira. Então, ele chega ao absurdo de ter um modelo que tem mais de 10 mil parâmetros, né? É curioso e tem um vídeo interessante, então recomendo que vocês deem uma olhada nessas duas referências, né? Que está bem, assim, um momento bom do curso de vocês olharem esse material. Bom, então agora só dando uma atualização, né, da aula de hoje, dessa semana, né? Quer dizer, a gente está discutindo câmeras e a função plenóptica, campos de iluminação, e hoje eu vou falar de campos de iluminação e a relação deles com coleção de imagens, né? Então, agora a gente vai começar a entrar, né, nos modelos que são feitos a partir, né, de imagens, campos de iluminação. E na próxima semana a gente já começa, né, na segunda-feira o Alisson vai dar essa aula sobre câmera e bundle adjustment, né? Que é, na verdade, fazer ajustes de câmeras, né, usando redes neurais. E, de uma certa maneira, está implícito aí a calibração de câmera, só que a calibração é feita, né, usando aprendizagem de máquina. Vai ser o próximo assignment que ele vai passar na segunda-feira, né? Bom, então, com isso, agora eu vou passar para a aula propriamente dita, né? E aí começar a apresentação.
Então, como eu falei, nós vamos falar de coleção de imagens, né, que é um conceito matemático muito importante, né, e, na verdade, foi desenvolvido lá no INPA, pelo nosso grupo. Né? Então, vocês vão ver como isso substancia, né, e dá um fundamento para as coisas que a gente vai fazer em aprendizagem de máquina para cenas tridimensionais com deep learning. Né? Então, o que a gente vai falar hoje? Né? Essencialmente, dar uma motivação de por que introduzir esse conceito, né, de coleção de imagens, né? E, a partir daí, mostrar como isso surgiu na pesquisa, né, no estado da arte. Né? E, assim, começando, quer dizer, a gente vai mostrar uma perspectiva histórica de coisas que foram sendo criadas até chegar, né, nesse conceito de coleções de imagens. Né? E aí, com isso, eu vou apresentar o que a gente desenvolveu lá no INPA, né, em termos de um arcabouço conceitual associado com coleção de imagens, e a gente vai ver que isso é uma ferramenta muito importante para entender, né, assim, o que a gente faz hoje com aprendizagem de máquina, né, para cenas tridimensionais, que junta visão computacional com computação gráfica. E aí eu vou mostrar as ferramentas matemáticas que são usadas nesse arcabouço conceitual, né? Vou mostrar técnicas computacionais que são usadas para implementar isso e mostrar exemplos de aplicação. Então, para começar, eu queria fazer uma provocação a vocês, né, e colocar essa pergunta. Né? Tem duas imagens aí que são aparentemente muito diferentes, né? E a pergunta é o que essas duas imagens têm em comum? Né? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Né? Se vocês estiverem ligados no contexto aqui, a resposta é mais ou menos óbvia, né? Mas a questão é por quê. Né? Então, o que elas têm em comum é que ambas foram produzidas por coleção de imagens. Né? Ou seja, elas foram geradas, né? São duas imagens individuais aqui, mas que foram geradas a partir de várias imagens. Né? E isso é o que elas têm em comum. Né? É exatamente toda essa conceituação que a gente vai colocar na aula de hoje. Né? Então, nota que assim, elas não foram capturadas a partir de um dispositivo, né, como uma câmera comum, e você está vendo a imagem. Né? Ou não foram produzidas por um algoritmo para desenhar uma coisa. Elas fizeram uma análise dos dados, né, que vem de algum sensor. Né? Esse sensor traduziu esses dados em imagens. Foi criada uma coleção de imagens e a partir dessa coleção de imagens foram produzidas, né, essas duas imagens aqui. Né? Então, essa primeira imagem, né, é uma foto de grupo, né, uma foto de um evento familiar, né, que tem toda a família reunida em volta da mesa. Né? E, normalmente, o que acontece nesse tipo de situação é que, assim, como tem várias pessoas e a foto é tirada num instante de tempo, você fala, todo mundo 6x, todo mundo sorri, né? Mas nem todo mundo faz isso na hora certa. Então, é muito difícil você capturar uma imagem que todo mundo esteja fazendo a pose perfeita. Né? E quanto maior o número de pessoas, mais difícil. Então, como foi produzida essa foto? Na verdade, foi produzida a partir de uma análise do rosto de cada pessoa, né? Para ver qual é a pose que a pessoa estava fazendo, né? E se ela estava numa posição e numa pose boa. E aí a ideia seria criar uma foto em cada pessoa na sua melhor pose, né? Baseado em todas essas fotos. Né? Então, aqui vocês podem ver, né? Assim, nessa foto aqui, ela está colorida, né? Com diversos... aqui tem regiões, né? Cada região com uma cor. Né?
E aqui você tem a borda da foto, né, com a cor correspondente. Então, por exemplo, essa senhora aqui, nessa foto, ela está na melhor posição, né? Está sorrindo, está olhando para frente. Então, ela aparece aqui na foto, né? Por outro lado, esse senhor, nessa foto aqui, ele está olhando para o lado, está numa posição ruim, né? E nessa foto aqui ele está muito bem, né? Nessa aqui também, nessas duas. Então, escolheu uma das duas e aí colocou ele aqui, né? Então, o ponto que, além dessa análise, quer dizer, essa foto foi construída de uma maneira que você não vê a colagem, parece que é uma única foto, né? E isso só seria possível exatamente a partir de uma sequência de várias fotos, onde cada um, né, está numa posição diferente e você pode escolher qual é a melhor posição de cada pessoa, né, para criar essa foto comum. Já essa segunda imagem aqui é completamente diferente, né? Essa segunda imagem é uma ilustração médica, né? É um pedaço da espinha dorsal, né? Pessoa, né? E assim, o que interessa aqui nessa imagem é você destacar os contornos, né? Que são muito difíceis se você olha assim nessas fotos, né? Identificar todos os contornos. Você consegue identificar a silhueta aqui assim, né? Mas os contornos internos é muito mais difícil. Então essa foto, na verdade, foi tirada a partir de uma sequência, né, com iluminação diferente, né? Então, se você for olhar em detalhe, essa foto aqui tem uma sombra aqui na parte de cima, essa foto tem uma sombra aqui desse lado aqui, né? Essa foto tem uma sombra do outro lado, e a partir da iluminação, né, você consegue extrair exatamente esses contornos de uma maneira muito robusta, né, e montar essa ilustração médica sem uma pessoa precisar traçar por cima ou desenhar, né? Então, são dois exemplos de produtos criados a partir da coleção de imagens, né? E a gente vai ver na aula de hoje, quer dizer, toda uma teoria, né, que está por trás disso e depois ver como isso pode ser aplicado usando técnicas de visão computacional e agora, mais recentemente, de aprendizagem de máquina. Então, isso aí, como eu falei, é uma tendência recente, né, no estado da arte de mídias e de visão computacional, né? E o que acontece é que isso é produto de uma evolução tanto da parte tecnológica de hardware, de equipamentos, né, quanto da parte científica, né, de técnicas, né, na área de mídia, né? E esse produto, na verdade, mostra a convergência, né, de diversas áreas e diversas tecnologias, né? Então, em relação à parte tecnológica, né, de um tempo para cá, quer dizer, os equipamentos de captura de imagem foram evoluindo, né, e ganhando inteligência. Então, você tem essa área, que é a área de fotografia computacional e vídeo computacional, que permite fazer aquisição de coisas como campos de iluminação, que a gente discutiu anteriormente no curso, né? E, por outro lado, você tem uma evolução das pesquisas na área de visão computacional e computação gráfica, que passa a fazer tanto modelagem quanto visualização baseadas em imagens, né? Quer dizer, quando eu digo baseadas em imagens, significa que são baseadas em dados, e isso aí entra no contexto, né, de aprendizagem de máquina, onde você aprende a partir de dados, né? Você faz aprendizagem estatística e vai criar modelos, né, que são baseados em análise de dados de imagens, né? E com isso você consegue fazer visualizações e criar produtos de mídia, né, como que eu mostrei ali naqueles exemplos, né? Então, assim, para dar um histórico disso, né, a evolução disso começou essencialmente em dois workshops que foram pioneiros, né? O primeiro foi na Universidade de Stanford,
né? Não é por coincidência que eu falei que o Marc Levoy, né, trabalhou em todas essas pesquisas ligadas com campos de iluminação, né, e fotografia, né? Então, ele foi um dos organizadores desse primeiro workshop. E depois teve um segundo, né, no MIT, que tem um grupo muito forte lá, tem o Fredo Duran e outras pessoas, em 2005, né? E nós participamos dessas pesquisas desde o começo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, né? Esse aqui foi o primeiro workshop, né, em Stanford. Como eu falei, né, os organizadores foi o Mark Levoy e o Pat Hanrahan, né? E aqui nós participamos, né? Só para vocês verem que isso é verdade. Aqui é a foto de grupo e aqui estou eu, né? E aqui é o Jonas. Nós dois fomos representando o IMPA nesse workshop, né? E aqui tem as pessoas mais importantes da área, né? Vocês podem olhar, né, nessa foto aqui, né? Você tem aqui, né, outras pessoas que eu vou falar aqui, né, durante a aula, que fizeram trabalhos nessa área, né? Então, eu tenho aqui o Pat Hanrahan, né? Você tem cada pessoa dessas aqui, todas apresentaram trabalhos, então, que é o Mathieu Debrun, né? Então, o Marc Levoy está ali atrás, né? Então, assim, esse workshop realmente foi pioneiro, né? E assim, eram as pessoas que estavam começando exatamente esse movimento, né, de modelagem e visualização baseada em imagens, né? E aí, continuando, né, você tem esse workshop no MIT, que foi em 2005, então já passou um tempo e a área evoluiu muito, né, de 1998 até 2005, né? Então, já nesse aqui também, né, tinha o Mark Levoy, mas aí já tinha o Fredo Duran, que é do MIT, e o Richard Zelinsky, que inclusive é um dos livros, né, que a gente usa de referência no curso de visão computacional e processamento de imagens, é do Rick Zelinsky, né? E nós apresentamos trabalhos aqui, né? Esse aqui é um trabalho que eu apresentei junto com o Paulo César Carvalho, que é pesquisador do Visgraph, e a Asla Sá, que estava fazendo doutorado, né? Então, nós apresentamos um trabalho sobre ligado com coleção de imagens, né? De você capturar características do filme para reconstrução HDR, né? Usando imagens convencionais, um mínimo de imagens, né? Então, voltando aqui, né, depois disso, né, desse período inicial, né, apareceram vários cursos dedicados a isso, alguns em conferências e outros cursos avulsos, né? Então, por exemplo, esse curso aqui de Image-Based Modeling and Rendering foi um curso que foi dado no SIGGRAPH de 1999, né? E também né, foi organizado por esse grupo aqui de pessoas bastante importantes, né? O Michael Cohen, que eu vou falar dele mais para frente, estava naquela foto, o Rick Zelinsky, Paul Debevec, né? O François Silouan, né? O Chris Begler, o Leonard Macmillan, né? E aqui você vê assim mais ou menos, né, assim o que foi discutido no curso, né? E esses trabalhos aqui são todos ligados, né? Vocês verem aqui, né? Ligados com light fields e toda essa parte aqui, tá vendo? Light field rendering, Lumigraph, etc. Bom, e aí a partir daí, né, desses cursos em conferências, começou a aparecer cursos, né, e artigos, né, em conferências genéricas, né? Então, no SIGGRAPH, né, começou a ter assim, sessões de trabalhos de pesquisa, né, todas, né, ligadas com
coleção de imagens, né? No Eurographics. Então, tanto nas conferências de computação gráfica quanto de visão computacional, né, esse tema ficou prevalente. Isso mostra a integração dessas duas áreas, né? E aí, depois disso, isso ficou uma coisa realmente que passou a ser o estado da arte na área de mídias de visão computacional e computação gráfica. E, de uma certa maneira, nós fomos pioneiros nisso, porque em 2006, esse termo coleção de imagens foi, na verdade, cunhado por nós, porque eu dei um curso com o Paulo César, né, no verão do INPA de 2006, que era um curso sobre coleção de imagens. E até então ninguém tinha usado esse termo, e a gente usou esse termo em janeiro, fevereiro no INPA, e no SIGGRAPH desse ano, né, de 2006, foi a primeira vez que apareceu na conferência esse termo, né, que chamava, a sessão era sobre coleção de imagens, e a partir daí esse termo ficou comum, né? Então, assim, vocês verem como um conceito aparece, né, e se torna uma coisa que faz parte da pesquisa, né? Então, assim, o que eu vou apresentar aqui na aula, ele foi assim, idealizado, baseado nessas pesquisas que a gente fez e que culminou nesse curso de verão do INPA e depois foi evoluindo, né, até agora, né? Então, continuando, né, o que a gente vai fazer, né? Qual é o nosso objetivo nessa aula? Né, apresentar esse arcabouço conceitual, né, ligado com coleção de imagens. Então, o nosso objetivo aqui, primeiro, é identificar os conceitos básicos relacionados com esse arcabouço conceitual e elaborar em cima desses conceitos e mostrar qual é a coerência deles, né? E aí, depois disso, estudar a teoria relacionada a esses conceitos, né? E assim, desenvolver essa teoria, né? Para desenvolver essa teoria, nós vamos querer entender quais são as técnicas que você pode usar, né? Quer dizer, tanto de ferramentas matemáticas quanto métodos computacionais, para poder pensar em criar novas aplicações na área de mídia, e eu vou dar uma visão geral de aplicações que foram aparecendo desde aquela época até agora e já estão consolidadas. E com isso vai ficar bem claro, né, linhas de pesquisa nessa área que vêm dessa origem e continua agora com aprendizagem de máquina, né, já de uma forma madura, assim, ligando para mídias do futuro, né? Então, esse é o nosso objetivo nessa aula, para preparar para o resto do curso. Então, a primeira questão, né, é a gente entender o que são coleções de imagens, né? Então, para isso, acho que é estratégico a gente colocar algumas perguntas, né? E daí, a partir de entender essas perguntas e responder essas perguntas, entender qual é o cerne de coleção de imagens, né? O que elas são, né? Ter uma intuição, né, de por que isso é importante, né? Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? O que são as coleções de imagens, né? E você pode responder, dar uma definição, mas as coleções de imagens só são importantes se elas têm algum propósito, né? Então, a segunda pergunta é por que a gente precisa de coleções de imagens? Por que a gente precisa desse conceito, né? Por que a gente precisa usar esse conceito? E uma vez que a gente identifica, né, essa necessidade, né, qual é a utilidade desse conceito, aí a última coisa é pensar como a gente vai usar, né, esse conceito para fazer avançar o estado da arte, para fazer coisas interessantes, né? E com isso, né, associado, né, com a resposta dessas questões, a gente vai, na verdade, identificar, né, tópicos de estudo, né, tanto de ferramentas matemáticas que a gente vai usar para trabalhar com coleção de imagens, né, como a gente vai usar essas ferramentas para implementar métodos computacionais e como isso vai estar ligado com aplicações em diversas áreas, né? Então, o que eu vou fazer agora é exatamente tentar responder essas perguntas e chegar nas aplicações, né? Então, a primeira pergunta é essa: o que são coleções de imagens? Então, tem uma definição que a gente deu, né, lá no INPA,
Definição é que uma coleção de imagens é um conjunto de imagens, IK, né, que tem as seguintes propriedades. A primeira propriedade, a mais importante, é que essas imagens compartilham uma relação de afinidade, né? A segunda propriedade é que essas imagens, todas elas, são mapeadas num suporte comum, U, né? E aí, finalmente, tendo essas duas coisas, a gente supõe que existe um modelo de atributos subjacentes, M. Então, se vocês forem notar, isso é um conceito que está muito ligado com o que a gente falou, né, de o que é um objeto de mídia, um objeto gráfico, né? Eu diria que um objeto de mídia, O, né, ele é um par, né, U, né, e A, né? Então, a gente está dizendo que você tem uma porção de imagens, né, que partilham de um suporte comum e tem um modelo de atributos que explora exatamente o conteúdo desses objetos gráficos, e isso aí está associado com essa relação de afinidade, né? É muito natural a partir de todos aqueles conceitos iniciais que a gente viu no começo do curso. Então, eu falei que essa relação de afinidade é a coisa mais importante. Então, o que é afinidade aí, né? Afinidade, na realidade, é algum tipo de ligação, né, de uma coerência entre todas as imagens dessa coleção, né? Então, você pode até pensar numa coleção comum, né? Qualquer coleção, né, você tem alguma coisa em comum. Por exemplo, você tem um álbum de figurinhas de futebol. Então, todas as imagens são associadas com futebol, né? Pode ser uma coisa mais especializada, por exemplo, um álbum de clubes, né? Então, vão ser figurinhas de futebol dos jogadores de cada clube, né? Então, a relação de afinidade é isso, é essa alma da coleção, né? É o tema da coleção. E no caso aqui, a gente está querendo um tema que seja passível de criar estrutura matemática, né? Então, você tem, né, essa coerência, né, que vai ligar todos os elementos dessa coleção, e ela pode ser de várias naturezas, né? Então, ela pode ser uma coerência espacial, uma coerência temporal, uma coerência de tema, de sujeito, né? E outros tipos de coerência que a gente vai ver, né? Então, em cada um desses casos, tem alguma coisa que assim, é compartilhada por todas as imagens. Então, quando você tem coerência espacial, todas as imagens supõem que foram capturadas a partir da mesma posição, né? Quando você tem coerência temporal, supõe que as imagens foram capturadas no mesmo instante de tempo. Quando você tem uma coerência do sujeito, é o mesmo sujeito, a mesma pessoa, o mesmo objeto que aparece em todas as imagens, e assim por diante, né? E um ponto importante, que liga com o que eu falei de fotografia computacional, que essa relação de afinidade é a coisa principal, então ela você tem que garantida pela construção. Quer dizer, quando você constrói a coleção de imagens, ela tem que garantir que todas as imagens compartilham dessa relação. Não pode ter uma imagem que não tem essa propriedade, né? E muitas vezes essa coerência ela pode ser garantida na hora da aquisição. Quer dizer, se você tem um dispositivo de fotografia computacional que garante que, enquanto você captura as imagens, ela está criando essa coerência, então ela é praticamente automática, né? A gente vai ver que, usando aprendizagem de máquina, você tem outras maneiras de garantir essa coerência por construção também, né? Então, continuando, quer dizer, assim, essa ideia de coleção de imagens é um conceito abstrato, mas ela vai gerar coisas concretas de mídia, né? Então, é um novo tipo de objeto de mídia, né? E, de fato, é um tipo intermediário, porque a coleção de imagens não é nem uma única imagem e não é um vídeo. Um vídeo ele é feito de vários fotogramas, né?
e cada fotograma é uma imagem, mas a coleção de imagens não é um vídeo, é uma coisa diferente, né? Então, é uma coisa muito mais geral, né? E é um conceito que está olhando para a mídia do futuro, né? E que a gente já está começando a ver isso, e se você parar para pensar hoje, né? E tem um smartphone, né, de última geração, né, um tablet, né? Tem diversos exemplos de objetos de mídia que são feitos, né, usando esse conceito de coleção de imagens. Então, exatamente, quer dizer, qual é a última pergunta? É por que a gente precisa disso? Né? Exatamente para criar, né, novos objetos de mídia, né? Coisas que não eram possíveis fazer antes, tanto por causa da tecnologia quanto por causa do avanço da arte nessa área de mídias e de aplicações na sociedade. Então, essencialmente, quer dizer, se a gente pegar a definição de coleção de imagens, quer dizer, ela vai explorar análise e síntese, né? Como eu falei, image-based modeling e rendering, né? E isso explora o fato de que a gente tem objetos gráficos, objetos de mídia, que têm um suporte comum, né? E tem um modelo de atributos subjacentes que você consegue criar esses objetos. Então, repetindo, né, quer dizer, você pode criar vários tipos de mídia novos, né? Então, usando o exemplo que eu dei no começo da aula, né, pode ser uma imagem que vem da fusão de várias imagens, né? Mas, na realidade, eu posso usar a coisa que a gente vai ver aqui no curso, né, que eu posso reconstruir um objeto tridimensional a partir de imagens, né? E posso ter coisas intermediárias, como, por exemplo, ter imagens em camadas e sequências que são inteligentes e coisas assim, né? Tem várias coisas que você pode fazer, coisas interativas e tal, né, a partir da estrutura que está associada com esses novos objetos de mídia. E, então, para a gente realmente ter uma noção concreta e uma intuição, né, da importância de coleção de imagens, né, eu queria mostrar como as coleções de imagens elas são uma generalização da pesquisa, né, que era feita, né, na área de visão computacional e que teve um salto quando juntou com computação gráfica, né, exatamente através de image-based modeling e rendering, né? Então, assim, a ideia é que você vai generalizar esse modelo aqui, que é um exemplo, né, do que é feito em visão computacional, que é a forma a partir de alguma coisa que eu estou chamando de X aqui, né? Então, aqui você tem um negócio muito concreto, que é a forma. Normalmente, em visão computacional, você quer estimar alguma coisa que tem na imagem, né? Um modelo de um objeto, uma coisa assim, né? A forma do objeto. E aí vem de alguma propriedade X, né? Então, tem toda uma tradição em visão computacional de estudar esse problema. Coleções de imagens generaliza isso para coisas mais abstratas, que assim, você vai produzir um Y a partir de um X, né, que são coisas bem mais gerais, né, mas vem dessa metodologia. Então, eu vou elaborar mais nisso para dar intuição para vocês e vocês entenderem qual é o grande avanço de coleção de imagens. Então, eu vou pegar aqui esse problema, que é o problema de shape from X, né? Forma a partir de um atributo X, né? Como eu falei, é um problema básico de visão computacional, né? E aí esse X ele pode ser várias coisas, né? Então o X pode ser, por exemplo, estereoscopia, pode ser a renderização, pode ser o foco ou fora de foco, né? Pode ser uma textura, né? Então, em cada caso, você tem um tipo de atributo, né? E você tem uma operação que está por trás desse atributo que você vai explorar. Então, no caso do X ser estereoscopia, você está
usando a projeção, né, de informações 3D na imagem, né, como a gente viu aqui na semana passada, né. No caso, né, de renderização, né, você vai explorar a iluminação de uma cena, né, coisas assim, né. No caso de foco, né, a gente vai explorar exatamente o mecanismo da câmera de focar em diversos pontos, etc. E como a gente viu, né, o foco ele está associado com a distância à câmera, e aí dá para você ter informações de geometria, né? E outros tipos de atributos, como textura, né, que é a aparência, né, dos objetos, dá para você também fazer a mesma coisa, né? Então, isso, se vocês colocarem, né, no Google, né, na internet, Shape from X, ou Shape from Stereo, Shape from Shading, vão aparecer milhares de artigos, né, de visão computacional, e mostra como essa área evoluiu, né, ao longo do tempo. Uma coisa comum, né, de resolver esse problema, né, Shape from X, é que o que você está procurando é fazer a inferência de uma forma, né, mas a partir desse X aqui, que está supondo um modelo paramétrico, né, que é conhecido. Então, se você conhece o modelo paramétrico, você tem como fazer a inferência dessa forma, fazendo exatamente o que eu falei, quer dizer, é um problema inverso, né? Você tem uma imagem, você sabe o mecanismo que produziu aquela imagem, então você pode ver isso como esse mecanismo como uma função, você vai inverter essa função, né? É um problema difícil, mas é factível de resolver e foi assim um dos tópicos, né, de avanço da área de visão computacional. Já nas coleções de imagens, a gente tem uma coisa muito mais geral, que é exatamente o Y a partir do X, né? O Y from X, né? E aí, nesse caso, o X é uma coleção de imagens qualquer, e esse Y é um objeto de mídia genérico. Então, são coisas muito gerais, onde a gente pode explorar muita coisa e ter um poder muito maior e uma efetividade muito maior. Né? A primeira coisa aí é que a gente vai fazer inferência também, porque a gente quer construir, né, esse objeto de mídia, né? Só que nesse X aqui, na realidade, a gente vai usar, né, métodos baseados em imagem e vai ter um modelo que é não paramétrico, né, que vai essencialmente usar toda a característica, essa teoria de coleção de imagens. Essencialmente, o que vai ser feito aí, a gente vai explorar uma variação controlada que está associado com aquela relação de afinidade. E isso é muito mais poderoso. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, para a gente poder entender essas diferenças entre uma abordagem e a outra, né, como uma evolui na outra, eu vou pegar um problema clássico, né, que é você calcular as normais de uma superfície a partir de fotografias, né? Isso é o problema, né, de Shape from Shading, né? Vocês sabem que se você tem alguma superfície genérica, né, e você tem, né, o campo de normais dessa superfície, né, se você fizer a integração desse campo de normais, você reconstrói a forma, né? Então, se você estima as normais, você, consequentemente, tem como calcular a geometria de um objeto 3D. Né? E essas normais elas vão vir da aparência, na imagem. Né? Então, na abordagem clássica de visão computacional, que é Shape from Shading, né, você vai supor que você tem algum modelo, né, que é um modelo paramétrico, né, do processo de criar a imagem, né, a partir dos dispositivos e todo o processo de criação de imagens. Né. Já no caso, né, de coleção de imagens, você tem uma abordagem que é baseada na imagem, né, e, essencialmente, o que a gente vai fazer é reconstrução fotométrica, né, entendendo,
né, as câmeras que são calibradas, entendendo o processo de formação de imagem, né, a gente vai montar uma coleção de imagens que vai dar para inferir as normais e a forma do objeto de uma maneira assim, muito efetiva, né? Então, vamos ver como você faz isso em cada caso e para entender as diferenças. Então, no caso de Shape from Shading, o que acontece assim, a gente faz uma série de suposições para simplificar o problema, né? Então, a primeira suposição é supor que o objeto que a gente está querendo calcular as normais é um objeto que tem um material, né, que reflete de maneira difusa, né? Essencialmente, é uma superfície lambertiana, que segue a lei de Lambert de reflexão difusa, né? Então, a lei de Lambert ela diz o seguinte, que quando você ilumina, né, uma superfície, né, a reflexão vai ser igual, né, em todas as direções, né? E essa reflexão ela é proporcional ao ângulo entre a normal da superfície nesse ponto e a direção da fonte de luz. Então, se eu sei esse ângulo, eu consigo calcular, né, a iluminação. Esse é um modelo bem simples, né? Então, a fórmula é essa. Você tem o cosseno de θ, né? E você tem essa reflectância, né? É ρ aqui, né? Então, a intensidade da reflectância na radiância que vai ser refletida nesse ponto é ρ vezes cosseno de θ, né? E, como eu falei, quer dizer, como é um modelo paramétrico, né, para você poder fazer as coisas, né, e poder fazer os cálculos, você tem que fazer algumas suposições, né, para simplificar o problema, que muitas vezes não estão nas condições do mundo real ou você está aproximando uma condição do mundo real. Quer dizer, para começar, esse modelo lambertiano é o modelo ideal. Não existe nenhuma superfície, né, difusa perfeita, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, quer dizer, para você poder fazer as contas, né, você assume que a reflectância é constante na superfície como um todo, né? Constante em todos os pontos, né? Então, e você pode assumir que esse ρ é igual a 1, né, normalizando. Então, na verdade, a radiância refletida, quer dizer, vai ser proporcional ao cosseno de θ, né? Já é uma primeira simplificação. A segunda, você supõe que essa superfície ela é suave, né? E você tem uma relação de continuidade entre todos os pontos na superfície, porque isso aqui vale para um ponto no plano tangente e você tem que calcular o campo de normais na superfície como um todo, né? E para você poder usar isso, você tem que supor que você pode integrar esse campo de normais, né? Então, você tem que assumir a suavidade da superfície e continuidade. E, além disso, você tem que fazer um tratamento da silhueta, porque quando você tira uma foto, quer dizer, tem uma parte do objeto que está sendo vista pela câmera e tem uma parte que não está sendo vista pela câmera, e na silhueta aqui, você não tem como definir, né, a normal, definir o plano tangente. Então, tem que criar condições de fronteira. Então, em casos bastante controlados, você consegue resolver esse problema de shape from shading usando essa abordagem. Mas, na prática, né, para problemas reais, ela é muito difícil de calcular e dar bons resultados, né? Em oposição a isso, a gente pode usar a reconstrução fotométrica, né? Então, a reconstrução fotométrica, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coleção de imagens. Então, essencialmente, a gente deixa a nossa câmera fixa aqui num ponto, né, olhando o objeto que está fixo, mas aí o que a gente vai variar? Exatamente a parte fotométrica, a iluminação. Então, eu coloco primeiro uma fonte de luz aqui, e aí vou tirar uma foto. Então, essa foto vai me produzir, né, segundo aquele modelo, essa equação, né, que para cada ponto da imagem, né, eu tenho um ponto na superfície
que eu quero calcular normal, né? E o modelo de Lambert me diz que isso é proporcional ao cosseno, né, entre a direção da fonte de luz e a normal, né? É o cosseno desse ângulo aqui, né? E esse cosseno, na verdade é o produto interno, dot product, né, entre esses dois vetores, o vetor normal e o vetor que aponta para a direção da fonte de luz, né? E aquele ρ eu posso imaginar que é o coeficiente de reflexão difusa. Então, essencialmente, para cada ponto nessa imagem, né, eu tenho que a iluminação do pixel, né, o I, é dado por essa fórmula, tá? Equação linear. E aí eu vou colocar uma segunda fonte de luz, vou tirar uma segunda imagem e tenho a mesma equação, só que a única coisa que variou aqui, né, é a fonte de luz e o resultado que tem na imagem do pixel, né? Mas a normal continua a mesma porque a câmera está fixa e o objeto está fixo, né? E aí eu vou, para poder resolver o problema, vou colocar mais uma fonte de luz, né? Uma terceira fonte de luz, e aqui no caso já tem 3 fontes de luz com 3, né, equações, né? Isso aqui seria, eu vou precisar no mínimo de equações aqui para resolver esse problema, porque esse problema vai gerar um, um problema linear, né? Um sistema de equações lineares, e eu preciso calcular a normal, né? Então, a normal ela vai ter 3 componentes, então, no mínimo, eu vou precisar dessas 3 equações, né? E aí, com isso, né, eu monto esse sistema aqui, né? Um sistema linear, né? E o que eu quero calcular é a normal, né? Então, aqui é um vetor 3 por 1. Aqui eu tenho minhas fontes de luz, que as linhas dessa matriz são a posição das fontes de luz, e aqui é a radiância que está associada a cada pixel da imagem, né? Então, você tem essa equação para cada pixel da imagem e eu vou calcular a normal para cada pixel da imagem, né? Então, para fazer isso, tudo que eu tenho que fazer é inverter essa matriz L, né? Eu posso reescrever isso aqui com N é igual a L menos 1, né, vezes a matriz identidade, né? E isso aqui eu posso dividir por 1 sobre K para normalizar aqui, porque eu estou interessado só na normal. Não estou interessado nessa a reflectância da superfície. Depois eu posso até calcular a própria reflectância a partir dessa equação, né? E nota que essa solução, primeiro, é uma solução simples, né? Resolver um sistema de equações lineares, e ela é robusta, porque se eu colocar mais fontes de luz, eu vou ter, né, uma redundância, né, e posso resolver esse problema usando o método, por exemplo, de mínimos quadrados e coisas assim, e eliminar ruídos que venham do sistema de captura e outras coisas, né? Então, tudo que eu preciso aqui como eu falei nas aulas anteriores, é de calibração, né? Eu tenho que conhecer, né, a posição da minha câmera, tenho que conhecer a posição das fontes de luz, e tem dispositivos de calibração que eu posso usar para isso, ou eu posso montar um ambiente, né, onde eu tenha já esses dados, né? Então, você vê qual é a diferença, assim, que aqui você está resolvendo o problema na prática, né? Já aqui, né, você está resolvendo o problema, né? Desculpa aqui. Espera aí. Só um instantinho. Aqui, né, você está resolvendo o problema na teoria, né? Você tem um modelo aqui teórico, né, que você consegue fazer certas contas, né, com esse modelo paramétrico, mas você tem que fazer todas essas simplificações e, na prática, você não vai ter um bom resultado, né? Já aqui, né, você tem, né, uma coisa que você usa a teoria, mas você tem uma solução robusta, né, na prática, né?
Então, assim, isso aí é uma coisa super importante, né, que a gente pode explorar, né, e vai, na verdade, explorar isso em coleções de imagens, né? Então, a questão toda aí é essa, quer dizer, a gente vai, né, explorar, né, a variação controlada, né? E como vocês viram, né, quer dizer, você tem um único parâmetro que está variando e os outros parâmetros estão constantes, né? No caso ali, o parâmetro que está variando era a fonte de luz, isso aí vai, na verdade, assim, passar para outras situações, dependendo de qual é o problema que você quer resolver, qual é o tipo de coleção de imagens, né? E quais são as técnicas que você está adotando, né? Então, vamos ver alguns exemplos para dar mais intuição, né, do problema, né? Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos, né, não são exaustivos, né? Um que a gente vai explorar a cena propriamente dita, né? Outro a gente vai explorar a exposição, outro a gente vai explorar o ângulo de visão da câmera, para onde ela está olhando, outro a gente vai explorar o sujeito, né, o objeto que está sendo retratado, né? Outro a gente vai explorar movimento e outro a gente vai explorar o ponto de vista, né? E a gente vai ver que cada uma dessas aplicações, né, são coisas que muitas delas você já tem isso, né, embutido em smartphones e tablets, né, e faz parte da mídia que a gente usa atualmente, né, e resolvem problemas importantes de visão computacional e criam coisas novas, né? Então, começando aqui, né, se a gente quer explorar a cena, um problema que a gente vai ver aqui no curso, que é muito importante e é muito bem resolvido atualmente em visão computacional para imagens, né, é você fazer a decomposição entre figura e fundo. Quer dizer, essencialmente você tem uma cena e você tem, né, algum objeto, nesse caso aqui uma pessoa, que é uma pessoa em destaque, que é a figura que a gente tem interesse. E você tem todo o resto, que é o fundo da imagem, né? E isso, se você tem uma única imagem, é difícil de você calcular, até porque, né, depende de qual é o objeto de interesse. Poderia não ser a pessoa, poderia ser esse carro, não é necessariamente o objeto que está mais perto da câmera, pode ser qualquer coisa, né? Então, uma maneira de resolver isso com coleção de imagens é, na verdade, usando a coleção de imagens mais simples que você pode imaginar, que tem apenas duas imagens, né? E, assim, é uma cena sem os objetos e com os objetos, né? Então, a partir daí, né, você pode fazer isso de uma maneira muito simples, especialmente fazendo a subtração de uma imagem pela outra. Se eu subtrair essa imagem dessa aqui, né, subtrair, né, o resultado que eu vou ter aqui, né, é esse objeto aqui que está aqui na frente, né? E aí, com isso, eu tenho, né, a decomposição, né, e é bem robusto, embora, quer dizer, a gente está assumindo uma porção de coisas aqui que tem que ser tirada muito próxima, né? A câmera tem que estar na mesma posição e a iluminação tem que ser muito parecida. E nota que a gente faz essa segmentação não só do objeto, mas de coisas da iluminação. Por exemplo, aqui eu posso identificar que isso aqui é uma sombra, né? E tem variantes desse problema. Por exemplo, se eu tenho a câmera fixa e o objeto se mexendo, né, eu posso ir acompanhando, né, várias imagens e, por exemplo, se essa pessoa está nessa posição e aí depois ela andou aqui mais para frente, ela vai deixar livre uma parte do fundo que não estava na imagem anterior, né? E a partir daí você vai construindo, né, o fundo e ao mesmo tempo você tem a segmentação do objeto da frente, que nesse caso aí seria dinâmico, né? Então poderia ter uma coleção de imagens mais completa vinda, por exemplo, a partir de um vídeo, né? Isso é uma técnica que é muito usada, né, em uma série de aplicações, né, que você precisa analisar vídeos e fazer coisas assim, né? Agora, pegando uma coisa completamente diferente, a gente vai pensar numa aplicação onde você vai
explorar a variação da exposição da imagem, né, para criar uma imagem que tem uma faixa de resposta dinâmica, né, da radiância muito grande, né? São chamadas as HDR, imagens HDR, que é High Dynamic Range Image, né? Então, o problema aí é que, normalmente, quando você tem uma câmera comum, o sensor da câmera ele tem uma faixa de operação que é limitada. Então, ele não consegue capturar todas as variações de radiância, desde o mais escuro ao mais claro, principalmente quando você tem imagens com muita variação, né, com uma luz muito forte, uma parte muito escura. Então, qual é a ideia? E a gente vai criar uma coleção de imagens que é a mesma cena. Aqui também a gente vai ter a câmera fixa, né, e a cena fixa, e a gente vai mudar a iluminação, mas ao invés de mudar a posição da iluminação, a gente vai mudar a intensidade da iluminação, né? Na verdade, a gente pode mudar a exposição, né? Então, por exemplo, a câmera, né, ela tem, né, o tempo de exposição, né, para gerar a imagem, né? O sensor vai ficar integrando a luz que chega no sensor durante um certo tempo. Então, eu posso variar exatamente esse tempo de exposição. Então, aqui eu tenho, né, uma exposição muito rápida, né, de 1/2000 avos de segundo. E aqui eu tenho uma exposição bem lenta, né, de 1/8, né, de segundo, né? Então, nota que nessa aqui a imagem está bem escura, porque só consegui captar, né, as partes onde a iluminação é muito forte, né? E nessa aqui, né, tá toda branca porque assim, eu deixei expondo muito tempo, né? E daí tem umas partes que saturou o sensor, né? Mas partes que eram muito escuras ficam bem definidas, né? Então, é como se cada imagem dessas, com uma exposição diferente, ela pegasse uma faixa, né, de radiâncias, né? Então, imagina que a radiância é isso aqui tudo, e aí nessa imagem aqui eu peguei uma faixa assim, nessa aqui eu peguei uma faixa assim, aí nessa aqui peguei uma faixa assim, nessa aqui peguei uma faixa assim. Se eu juntar tudo isso, eu tenho, né, uma imagem que eu vou conseguir estimar a radiância exata para cada ponto da imagem, fazendo, obviamente que esse juntar você precisa fazer algum processo matemático, né, um pouco mais sofisticado, e tem vários trabalhos sobre isso, tanto usando visão computacional clássica, quanto usando machine learning, né? E, de fato, isso aí, eu falei daquele curso, né, de Image-Based Modeling Rendering, né? O Paul Debevec ganhou o prêmio, né, de Significant Young Research Award, logo depois que ele terminou a tese de doutorado dele, com o trabalho exatamente para resolver esse problema, né? E isso é o que permite, por exemplo, em cinema, você poder colocar um objeto sintético numa cena 3D com uma iluminação correta, porque você captura a iluminação a partir de uma esfera cromada e você sabe qual é a iluminação que vem de todas as direções, e aí você pode usar isso para iluminar uma cena, né? Então, é um problema muito importante de ser resolvido. E hoje, se você tem um celular, né, de última geração, você pode escolher entre tirar uma foto LDR, que é Low Dynamic Range, ou HDR, que é High Dynamic Range. Isso já está embutido nos celulares. Bem, então agora o outro exemplo é você mudando o ângulo de visão, né? Então você está supondo que a câmera está fixa num tripé, né? E você vai rodando a câmera, né, para vários ângulos aqui, né, de maneira a pegar 360 graus. E aí, com isso, você consegue montar uma imagem panorâmica, né? Na aula passada eu falei, né, de imagens omnidirecionais e imagens panorâmicas. Então, isso é um jeito de você criar uma imagem panorâmica. E aqui, exatamente, é o resultado disso, quer dizer, onde você tem várias imagens, né? Só que essas imagens aqui é um processo intermediário, para ficar claro,
né, que você tem que ter uma pequena superposição entre as imagens e tem que alinhar elas corretamente. Aí tem aquele problema que eu falei, né, de você ter um suporte comum e tal. E aí você fazendo isso e depois fazendo uma interpolação, você vai ter uma imagem 360 graus perfeita, né? E também isso é a maioria dos celulares tem como você tirar imagens panorâmicas, ele usa um processo semelhante a esse. Agora, mudando, né, de exemplo, né, a gente tem, né, o caso onde você quer analisar faces de uma pessoa, né? Quer analisar, por exemplo, expressões, saber se a pessoa está rindo ou capturar expressões para poder fazer ressíntese, né? Então, aí o que você faz é você tira várias fotos da mesma pessoa fazendo expressões diferentes e aí, dependendo do que você quer fazer, você vai pegar informações, né, para poder combinar essas faces para criar coisas novas, por exemplo, animações, coisas assim, né? Continuando nessa área de movimento, eu posso fazer isso não só para a face, mas, na verdade, para a estrutura de articulação, né, de um humanoide ou de um animal ou até de uma máquina, né, onde exatamente você tem a captura de movimento e o acompanhamento. Então, você tem o mesmo objeto, né, no caso aqui uma pessoa, né, mas em poses diferentes, essa pessoa jogando golfe. Então, aqui eu consigo, né, extrair o esqueleto dessa pessoa, né, e descobrir qual é o movimento que ela está fazendo, tá? Pegando o taco de golfe e fazendo um movimento assim, né? Isso também é muito usado, né, para você fazer animação e também isso é uma coisa que já tem aplicações em celular que você faz isso, né, de maneira muito fácil, né? Até mais para frente no curso eu vou mostrar, tem, né, a Google tem um framework que chama MediaPipe, né, que faz isso usando machine learning de uma maneira muito efetiva. E aí, finalmente, né, tem um exemplo que a gente já discutiu aqui no curso, que é o exemplo de reconstrução a partir de múltiplas câmeras, né? Reconstrução estéreo, né, que a gente viu, dedicou uma aula inteira a isso, né? E o caso mais simples é a estereoscopia, né, onde você tem duas câmeras, né, e tem, né, uma calibração, né, dessas câmeras, você conhece isso, e daí você tem a mesma cena e você consegue reconstruir a geometria dessa cena através de estereoscopia, né? E isso é o que permite você ter dispositivos RGBD e outros, né? Onde você usa coisas semelhantes a isso para poder reconstruir a geometria, né? E a gente vai ver muitas aplicações usando machine learning desse problema. Então, a gente viu, na verdade, os problemas, viu que dá para resolver, mas a gente ainda não sabe como resolver. Então, como a gente vai criar coisas interessantes resolvendo esses problemas? Então, na verdade, tem uma série de subproblemas que a gente tem que saber fazer e combinar para poder desenvolver aplicações que vão ser baseadas nesse equacionamento, né, de usando coleções de imagem, né? Então, os problemas que, se você olhar assim, como eu descrevi, o que precisa ser feito, as operações básicas que a gente precisa saber fazer são essencialmente, por exemplo, operação de registro, né? Falei das panoramas, que você tem que registrar parte da imagem para depois poder combinar, né? Operações de segmentação, né? Se você está fazendo análise da face, você tem que separar a face para poder identificar, né, quais são as partes, como você vai combinar as coisas, né? Todos esses problemas, você tem que fazer alguma estimação dos modelos. E aí depende do modelo e tal, né? E dependendo da aplicação, você pode querer fazer fusão, você pode querer fazer ressíntese e outras coisas assim, né? E aí tem duas abordagens para você realmente implementar isso, né? Então, a abordagem clássica é a abordagem que era usada em visão computacional,
onde você resolve isso com os modelos matemáticos diretamente, né? No caso da abordagem mais moderna, é a abordagem de aprendizagem de máquina, né? Aprendizagem estatística de deep learning, né? E aí, nesse caso, você tem uma rede neural que vai aprender a partir dos dados, né? E você desenvolve a arquitetura da rede que vai explorar exatamente essa conceituação e os modelos matemáticos que estão por trás disso, mas a rede ela aprende, né, tudo ali, né, os parâmetros dessa coisa não paramétrica, né? Então, eu vou falar também brevemente de cada problema desses, né, e falar da solução mais clássica e falar um pouco da solução, né, usando redes neurais. E muitas vezes, às vezes, você tem uma arquitetura de redes neurais que você coloca essas operações como uma parte da rede, né? Então, esse problema de fazer o registro, né, essencialmente o que você vai fazer, né, é fazer o casamento, né, de coisas em imagens diferentes, né? Então, por exemplo, você tem um objeto aqui assim, e você tem esse mesmo objeto numa posição um pouco diferente, né? Se você analisa a imagem, você pode identificar, né, pontos característicos aqui, né? E você vai fazer o casamento desses pontos baseado na informação da imagem. Então, isso aí, na verdade, é baseado, né, em detecção desses pontos de features, né? E é o casamento dessas features de uma com a outra, né? E para isso você pode fazer a solução do problema de uma maneira esparsa, né? Você não precisa resolver isso, né, pegando todos os pontos da imagem. Você pega só algumas features importantes e você extrapola para o resto da imagem. Por outro lado, se você assume que essas imagens foram tiradas numa sequência, né, e que essas features elas estão próximas umas das outras, você pode usar o método de fluxo óptico, né, que essencialmente é como a imagem está mudando de maneira suave, né, de uma imagem para outra, né? Quer dizer, então você tem, né, essas features, mas que elas andam um pouquinho, aí você tem uma propriedade diferencial ali dessa variação e você consegue, na verdade, calcular exatamente um campo de movimento da imagem onde as features vão se deslocando, né, gradativamente, né? Então, esses métodos são métodos clássicos, né, de visão computacional, tanto esse quanto esse, né? Eu aqui no curso não vou falar muito desses métodos, porque a gente vai usar machine learning para isso, né? Então, machine learning, você tem uma maneira de fazer essa detecção, né, através da rede neural, né? Porque ela consegue identificar isso e ela aprende isso, né, na própria estrutura da rede, né? E a gente vai ver como isso está relacionado, a parte clássica com essa parte mais moderna, né? E aí a gente tem, por exemplo, segmentação, que é outro problema importante. E a segmentação ela pode, na verdade, ser colocada de duas maneiras. Se eu tenho um objeto aqui, né, que eu estou interessado em segmentar, quer dizer, separar ele do resto da imagem, eu quero detectar essa região. Então, eu posso, por um lado, fazer isso baseado na fronteira, né? Quer dizer, então eu estou analisando o bordo dessa região, vou calcular as arestas e aí a partir daí eu tenho a segmentação. Por outro lado, eu posso ter, né, uma região que tem algum tipo de propriedade, por exemplo, alguma textura, alguma coisa assim, né? E aí eu analisando essa textura, sem olhar o bordo, eu consigo também identificar a região, né? E uma vez tendo isso, né, uma das coisas que eu posso querer é criar uma máscara, quer dizer, exatamente assim, dizer que todos esses pontos aqui pretos correspondem a um objeto, os pontos brancos não correspondem. Isso seria a máscara, que aí vai me permitir essa máscara combinar, né, objetos em imagens diferentes, supondo que estão registrados, né? Aí
questão que eu falei, que é central, né, tanto em coleção de imagens quanto, né, em aprendizagem de máquina, é você estimar o modelo, né? A partir de você estimar o modelo, você faz todo o resto. Então, esse modelo pode ser de natureza muito diferente dependendo do problema e da coleção de imagens, né? Muitos dos problemas que a gente viu aqui supõem um modelo projetivo, mas tem outras que, por exemplo, supõem um modelo perceptual, né? Como no caso, né, do HDR, né? Ou modelos, por exemplo, bayesianos, né? Que está muito ligado com aprendizagem de máquina, né? Modelos multilineares, e tem vários tipos de modelos que você pode colocar nessa formulação para resolver o problema, né? E aí tem a parte de assim, geração, né, de mídia, né? Então, uma das coisas de geração é você fazer fusão de imagens. Então, você tem exatamente operação de combinação, de composição, de reconstrução, onde a partir de várias imagens você vai criar um objeto de mídia, né, que pode ser 2D, 2D e meio, 3D, etc., né? E, finalmente, você tem a ressíntese. A ressíntese, na verdade, você, na verdade, cria um modelo generativo. E esse modelo generativo, ele permite você criar, né, objetos dessa classe, né, que está associada com esse modelo generativo. E se for um modelo que é um modelo probabilístico, né, vai ter uma distribuição de probabilidade, e você amostrando essa distribuição de probabilidade, você vai ter exemplos, né, de objetos dessa classe modelada por esse modelo generativo. A gente vai ver isso aqui no curso mais para frente, né? A partir de análise de imagens e análise de modelos, né? Então, esses modelos que a gente vai usar, eles podem ser estocásticos, né? Pode ser espectrais, né? Pode ser modelos determinísticos baseados em geração de padrões, em processos, né, de renormalização e processos fractais, por exemplo, de geração de padrões, né? E tudo isso dá para criar, né, novos objetos de mídia a partir de um modelo generativo, para fazer recinto. Tem alguns comentários que eu queria fazer agora, assim, nessa parte final, é que eu falei de várias operações, né, mas para resolver um problema específico ligado com coleção de imagens, não necessariamente você vai ter que usar todas essas operações, porque algumas dessas operações podem ser triviais, quer dizer, a operação está implícita, mas você não precisa fazer nada, né? Essencialmente, assim, naquele problema, aquela operação é a identidade, quer dizer, essencialmente você não precisa fazer nada. Então, como eu falei, por exemplo, no caso, né, de fazer registro, né, se eu quero registrar uma imagem com a outra, se eu tenho a câmera estática e o objeto estático, né, essencialmente eu não preciso fazer nada, porque está tudo em registro, né? Mas eu tenho que garantir que isso ocorre, né? Se não tivesse a câmera mexer, eu tenho que registrar, né? A mesma coisa, por exemplo, segmentação, né? A gente viu, por exemplo, aquela segmentação no fundo, né, que eu tinha que fazer subtração e tal, mas se eu tenho, por exemplo, um fundo neutro, né, que é uma coisa muito usada em cinema e televisão, eles chamam de green screen ou blue screen, né? Você tem um fundo completamente homogêneo, né, de uma cor só, por exemplo, verde ou azul, que são cores que não aparecem em pessoas. Aí você consegue segmentar a pessoa e fazer composição, né, em tempo real. Isso é muito usado em televisão, tem aparelhos para isso, né? No caso da modelagem, quer dizer, pode ser que você não precise fazer nada em relação à modelagem, porque o modelo é dado, você tem um modelo ali direto, uma equação, alguma coisa assim, correspondente àquele modelo, e você não precisa calcular nada, né? No caso de fusão, né, tem operações muito simples, né? Você vai simplesmente juntar imagens ou superpor imagens, quer dizer, é direto, é imediato, não tem muita coisa para fazer. Uma operação de processamento de imagem simples, né? E no caso de ressíntese, se você não está fazendo ressíntese, então essa operação ela não existe, né? Então, assim, você não precisa se preocupar com ela, né? Bom, então agora, para terminar, eu queria falar um pouco, voltar àquele aspecto histórico, né?
e falar como essas ideias apareceram. Quer dizer, eu falei que a gente desenvolveu essa teoria lá no INPA, mas foi baseado em ideias de outros pesquisadores, né? E eu falei do Michael Cohen, né, que participou, né, desse avanço do estado da arte, né? Estava naquelas conferências, que era pesquisador lá da Microsoft Research, né? Ele bolou uma ideia que, inclusive, foi a ideia que gerou aquele artigo, né, no SIGGRAPH, correspondente àquela primeira imagem que eu mostrei da foto de grupo, né? Então ele bolou o seguinte, quer dizer, tem um tipo de mídia que não é uma fotografia, né, mas é quase uma fotografia. Então ele disse, olha, eu vou construir um sistema para criar esse tipo de mídia. Então ele chamou isso de moment camera, né? É uma câmera que vai capturar o momento. E o que ele chamou de momento? O momento é uma coisa que não é objetiva, né? Mas não é totalmente subjetiva, é uma coisa intermediária aqui, né? Que tem um lado de percepção, né? Mas ao mesmo tempo tem uma relação com o real, né? E aquele primeiro exemplo é muito ligado com isso. Quer dizer, o que você quer capturar ali naquela foto de grupo é a percepção de uma pessoa olhando a cena, né, daquela família. Né? Se tem uma pessoa olhando a cena da família, ela vai achar que está todo mundo muito feliz, na posição certa e tal, né? Mas em cada instante de tempo não é assim. Então, na realidade, a coleção de imagens e essa moment camera, ela vai realizar aquilo para outras pessoas verem que não estão naquela cena. E aí ele bolou todo um jeito de fazer que tem muito a ver com isso que a gente discutiu aqui, né? O que ele não usou o termo coleção de imagens, ele usou uma pilha de imagens, né? E aí o processo todo, né? Ele usou otimização, que é uma das coisas que a gente vai ver que é a base, né, de visão computacional e de aprendizagem de máquina, né? E para poder controlar de maneira criativa isso, tinha uma interface com o usuário, né? Então, isso foi um trabalho seminal, né, que é uma espécie de precursor das coleções de imagens, né? Então, agora, para finalizar, né, assim, seria interessante a gente ver quais são as técnicas e as ferramentas que a gente vai usar na prática para implementar essas operações, né? Então, primeiro, a gente vai usar ferramentas, né, de processamento de imagens e visão computacional, né? Por exemplo, a gente tem que formatar os dados, né? Então, a gente vai ver que para você poder trabalhar com uma rede neural de imagens, até o Alisson mostrou isso, né, nas aulas práticas, né? Todas as imagens têm que ser do mesmo tamanho, né? Então, você vai fazer um processamento para escalar as imagens, recortar as imagens para o tamanho certo da rede, né? Depois, assim, tem muitas coisas que você precisa, né, para explorar estruturas, né, que são análises que você vai usar para depois entrar no problema, né? E daí você vai usar a geometria computacional, né? Então, você pode ter técnicas, né, de fazer detecção de arestas e aí criar uma estrutura, né, para ter uma curva de bordo, coisas assim, né? E outra coisa que a gente vai precisar, né, é você criar relações não só entre as imagens, mas entre elementos das imagens, e para isso a gente vai usar a teoria de grafos. Então, são três áreas assim, né, clássicas, né, de visão computacional e processamento de imagens que são muito usadas: teoria de grafos, geometria computacional e processamento de imagens, né? E, em termos da teoria e das ferramentas matemáticas, a gente vai usar muito probabilidade, estatística e otimização. Por quê? Né? A probabilidade, a gente vai exatamente explorar os aspectos comuns que estão embutidos nas relações de afinidade, né? A estatística, a gente vai, quando estiver realizando, né, a construção de uma coleção de imagens e as aplicações associadas, a gente vai querer exatamente estimar parâmetros, né, desse modelo não paramétrico, né, para poder fazer várias inferências, né?
E tudo isso é baseado em otimização, como eu falei antes, né? E aí a gente vai querer pensar em funcionais de energia que a gente vai querer minimizar. Então, eu queria falar um pouco mais desses funcionais de energia, porque isso é a base de tudo e é fundamental em aprendizagem de máquina. A gente já viu um pouco disso aqui no curso, né? Então, essencialmente, a gente imagina que você tem um funcional que vai medir alguma coisa que você quer otimizar para ajustar o seu modelo, né? E isso aí, em machine learning, está associado com aquelas funções de perda, né? Então, a função de perda é um funcional de energia que, quando você minimizar, vai garantir que você tem uma perda mínima. Então, você ajustou a rede e a rede aprendeu, né? E um bom tipo de funcional de energia é baseado, né, em modelos de probabilidade da estatística bayesiana, né, que usam um tipo de abordagem, né, probabilística e estatística, né, que supõe que você tem algum conhecimento do que acontece no mundo real, né, você tem algum conhecimento a priori que você vai explorar. E exatamente a gente pode explorar, na verdade, o conhecimento que a gente tem da própria coleção de imagens, e isso vai gerar bons funcionais de energia, né? E isso é uma tônica, né, tanto na parte clássica de visão computacional quanto em machine learning mesmo, em deep learning, né? Então, assim, como eu falei, desde o começo, teve muito trabalho nessa área, né? E assim uma porção de papers com aplicações, né? Em que eu já dei vários exemplos, mas como eu falei, panoramas, HDR, né? Seleção de objetos, fotomontagem, que era aquele exemplo do Michael Cohen, né? Então mostrar aqui só assim rapidamente, né? Alguns papers de SIGGRAPH bastante importantes. Depois vou botar referência para vocês verem na página, né? Então, que usam coisas ligadas com tanto fotografia computacional, aquele primeiro exemplo da imagem médica, a iluminação ali era feita com flash, teve uma época que fizeram muita coisa com isso, né? HDR, coisas assim, né? Então, o outro lado disso, né, se você está usando fotografia computacional, né, o equipamento, né? Então, como eu falei, atualmente, né, isso é quase que desnecessário porque os dispositivos que a gente carrega no bolso, né, celulares e tablets, carrega na bolsa, né, já são, né, dispositivos já montados para isso. Não, se eu for olhar um celular de última geração, ele tem no mínimo 2 câmeras, né? Tem alguns que tem 3 câmeras, tem flash, tem não sei o que e tal, né? Mas no começo, quer dizer, você tinha outras coisas que você usava, né? Num estúdio, como eu falei, né? Para poder fazer esse tipo de processamento, né? E ainda é usado, quer dizer, a pesquisa nessa área pode usar tanto equipamentos disponíveis para o consumidor como equipamentos que são feitos em laboratório, né? E assim, essas técnicas todas que eu falei estão relacionadas com uma porção de problemas de visão computacional, né, que foram evoluindo ao longo do tempo, né, e fazem parte do avanço do estado da arte, né? Então, essas técnicas aqui, assim, eu estou listando alguns importantes, né, modelos multilineares, né, SIFT, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui no curso, né, que é o Scaling Variant Feature Transforms, né, que causou uma revolução nessa área. Todas essas técnicas aqui, de uma certa maneira, causaram uma revolução, né, na área de visão computacional e que estão por trás desse uso de coleção de imagens e agora, né, de machine learning para cenas 3D, né? Então, exatamente falando assim especificamente de como a gente usa coleção de imagens associados com deep learning, né? Assim, quando a gente está usando deep learning especificamente, né? A coleção de imagens ela é definida pelos dados, quer dizer, na hora que a gente usa o dado para treinar a rede e tem uma rede,
isso aí define a relação de afinidade da coleção de imagens, né? Então, duas coisas que a gente tem que fazer em aprendizagem de máquina é criar a rede e treinar a rede com um conjunto de dados. E isso aí vai definir a nossa coleção de imagens, né? E a relação de afinidade, quer dizer, a relação de afinidade, ela é aprendida pelos dados, né? E qual é o modelo? O modelo, na verdade, é a própria rede treinada, né? Quer dizer, você tem a arquitetura da rede e depois a rede treinada com os parâmetros dela, né? E aí, para isso, tem os vários tipos de datasets que a gente já viu aqui no curso que são explorados, né? O dataset pode ser, né, de vídeos, pode ser de imagens RGBD, de cenas 3D completas, de modelos individuais, né? Então, isso aí a gente vai ver mais para frente no curso e associar com coleção de imagens e usar redes neurais para resolver os problemas, né? E também, né, além daqueles equipamentos mais simples, né, você tem equipamentos mais sofisticados, né, para lidar com dados tridimensionais, né? Então, equipamentos que capturam nuvens de pontos, como dispositivos LiDAR, né? Câmeras especiais como o Kinect, são especializados para capturar RGBD, etc., né? Bom, então, com isso, termino a aula de hoje, né? Vou voltar aqui para a página do curso e descompartilhar minha tela. Aí o Alisson pode terminar a gravação.